Boa noite, caros alunos e ouvintes. No ar, mais um programa A República com L'Oréal Rocha. O tema do nosso programa de hoje será a nova ordem mundial e o mundo multipolar. Para tanto, nós vamos ler um artigo do professor Lejune Mirhan, intitulado O Fim da Unipolaridade e a Consolidação de um Mundo Multipolar. Esse artigo foi publicado em 2022, antes da eleição do Lula, portanto, e o Lejune é um comunista notório, né? E eu selecionei o artigo exatamente por conta da posição e do espectro político dele. Tá claro? Bem, o Lejune é um grande estudioso. Isso hoje no Brasil está uma coisa muito complexa. Quando a gente vai falar sobre história e sobre geopolítica, porque em razão da própria postura da esquerda ao longo de décadas, criticando todo mundo, todo intelectual que não era de esquerda, impedindo a leitura, embora os grandes intelectuais de esquerda, os verdadeiros intelectuais de esquerda, uma coisa é a esquerda ideológica, a esquerda política, tá? Outra coisa são os intelectuais da esquerda. Evidentemente que o indivíduo, para que ele, mesmo que ele tenha um espectro ideológico, ele tem que ler autores de um lado e de outro lado. É assim que se faz pesquisa histórica a sério. É assim que se pensa a sério. Você tem que ler os autores de um lado e do outro lado. Porque a história tem sempre 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 20 lados. Não importa, né? Então, esse é o ponto fundamental e importante da gente entender. O Brasil tem grandes intelectuais de esquerda, grandes estudiosos mesmo, tá? Não tem de direita. Não tem. A direita é uma pobreza imensa. Tem meia dúzia de gato pingado e com um espectro, de certa forma, pouco atuante, né? Bem, mas no mundo fora do Brasil, a realidade não é essa. Nós temos intelectuais muito vigorosos no campo da direita, no campo do centro e no campo da esquerda. O que importa aqui hoje? O que me interessa aqui? É pegar um autor de esquerda, clássico, e um autor e um intelectual. Não estou trazendo qualquer indivíduo aqui. Estou trazendo um pensador que tem uma profundidade de análise, né? Quando os conceitos de direita e de esquerda surgem, digamos, na Revolução Francesa, eles trazem, de certa forma, marcações, né, espectros de marcações de posição política e religiosa de um modo bastante fechado. De lá para cá, esses espectros foram abrindo, ou seja, esse fechamento programático e conceitual, ele foi ficando mais flexível, né? E hoje em dia, como é a situação concreta em termos de conceitos? No mundo inteiro, a direita encampou conceitos que são da esquerda e a esquerda encampou conceitos que são de direita. Isso é um ponto, né? Então, pensar no conceito de direita e da esquerda da Revolução Francesa, do século XVIII, ou mesmo durante a Guerra Fria, até o Muro de Berlim, por exemplo, a queda do Muro de Berlim, não faz o menor sentido. Esses conceitos não existem mais, nem para o lado da direita, nem para o lado da esquerda. No caso do Brasil, o Brasil tem uma deficiência.
né? O Brasil continua estagnado, né? Curiosamente, no campo político. Tá? Dentro dos conceitos de direita e de esquerda, que tem como referência a Guerra Fria. Sobretudo no campo militar brasileiro, que teoricamente sempre foi tido como de direita. O campo militar brasileiro é, por exemplo, uma aberração completa. Porque ele diz que é de direita e ele foi adotando políticas de esquerda ao longo de todo o processo. O Brasil é um país singular. Eu já falei isso por diversas vezes. É um país difícil de entender porque ele lida com os conceitos de uma forma muito pastosa. Ou seja, o brasileiro não se posiciona veementemente, firmemente, como teve na Europa, como teve na Índia, como teve na China, como teve na Rússia, como tem nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África, né? No Japão. Eles não se posicionam concretamente em cima de um eixo. Tá? Quando o sujeito chega na política brasileira, ele vai tocar o governo conforme as alianças políticas que ele vai fazer. É um pastiche. Então fica muito difícil de fato, identificar qual é a linha, né, adotada. Tá certo? Somente o povão, que não sabe de rigorosamente nada, porque ambos os lados, direita e de esquerda, lançam motes, palavras, senhas para o povo, para ficar manobrando a cabeça das pessoas. Quando eles chegam lá, eles fazem o que eles querem. O que eles querem. Né? E aquilo ali não tem nada a ver com o discurso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O Lula, na primeira vez que ele foi presidente, o PT fez uma trajetória histórica bradando contra o liberalismo. O Lula foi o presidente que mais apoiou os bancos brasileiros. Liberalismo na veia. Neoliberalismo. O Bolsonaro, quando entra, ele aprofunda esse processo. Né? Então, se há alguma coisa clássica dentro da esquerda, teria sido, por exemplo, uma outra forma de lidar com a rede bancária. Isso é só um exemplo. No Brasil a gente tem milhões. Eu vou dar um outro exemplo aqui, porque ele está atualíssimo e está nos canais. O Reinaldo Azevedo fez uma entrevista com o presidenciável, o atual governador de Goiás, o Ronaldo Caiado. E o Ronaldo Caiado falou de uma visita que ele fez à China e das maravilhas, e ele inclusive fala que a China é um modelo de educação, é um modelo de tecnologia, é um modelo de agronegócio, é um modelo de tudo para trazer para o Brasil. O Ronaldo Azevedo deu uma picada nele, falou, mas qual é a diferença do seu discurso e do discurso do Lula? Ele falou, não, mas não tem nada que ver. É óbvio que tem a ver. Eles estão falando a mesma coisa. Né? Só que um diz que é de direita e o outro é de esquerda. Na verdade, está falando a mesma coisa. Está elogiando o chamado socialismo de Estado, ou capitalismo de Estado, que a China conseguiu construir. Diferentemente da Rússia, hein? A Rússia, na perestroika, ela não criou o que a China conseguiu criar. Nem o Putin. Então, a Rússia hoje, ela tem um outro sistema. Não é o sistema chinês. O sistema chinês, de fato, conseguiu dar um salto ali, fazer uma reviravolta. O comunismo na China sempre foi muito diferente do comunismo na Rússia. E muito pouco brasileiro sabe disso. As diferenças são gritantes, viu? É comunismo, mas é um outro tipo. Né? Bem,
Dito isto, vamos ver aqui, basicamente, assim, de uma forma muito rasteira, o que a gente define por direita e o que a gente define por esquerda, tá? Então veja, o espectro político da esquerda e da direita é um conceito de enquadramento que, via de regra, é apresentado como oposto, tá certo? Então há um consenso, havia, né, de que a esquerda inclui progressistas, sociais liberais, ambientalistas, social-democratas, democracia socialista, libertário, comunista, anarquista, socialista, etc. A direita inclui neoliberal, liberalismo econômico, conservadores, reacionários, neoconservadores, anarcocapitalista, monarquista, teocrata, incluindo aqui os governos islâmicos, né? Nacionalistas, fascistas, nazistas. Isso é o espectro. Tá bom? Bom, esse espectro ele tem que ser analisado em 4 dimensões, ou em 4 pilastras. Quer dizer, como é que a esquerda trabalha a dimensão da política, a dimensão da economia, a dimensão religiosa e a dimensão do curso temporal, da cultura, digamos assim. Bem, então, quando a gente pensa numa orientação de direita ou de esquerda, você vai falar como é que eles vão trabalhar a política, a economia, a religião e a cultura, ou a sociedade, o tempo. Esse é o primeiro ponto. Se você perguntar isso por indivíduo, sobretudo da direita idiota brasileira, da falsa direita, ele não sabe definir nada. Agora, é preciso entender o seguinte: essas dimensões política, econômica, religiosa e cultural, elas tinham uma definição muito clara até antes, digamos, da queda do Muro de Berlim. Na queda já estava complicado aquilo ali, né? Mas hoje em dia essas divisões não existem, né? Então, quando você fala na economia, na ideia de mercado internacional, na forma de ver o homem, portanto, os aspectos antropológicos, na ideia de elite, na ideia de nacionalismo, tudo que a direita não defende hoje, por exemplo, é um conceito nacionalista. Correto? Um dos grandes carros-chefes da direita era um nacionalismo forte, né? E a propriedade privada, os interesses particulares. Tá claro? Hoje, a direita não defende mais os estados. Ela quer a destruição completa dos estados. Quem está defendendo os estados são a esquerda. A esquerda sempre defendeu. Isso aí é um ponto. Agora, a esquerda vem alterando também a forma como ela concebeu o Estado. Não é mais aquele Estado totalitário centralizador. Tá claro? Que é produtor de pobreza. Bem, então os partidos políticos no espectro da esquerda é esse espectro que criou um mundo polarizado. De um lado você tem um modelo liberal, democrático, capitalista, onde os Estados Unidos configuram, digamos, o modelo perfeito, e do outro você tem um modelo social, autoritário, comunista soviético. Esses modelos ficaram extremamente confusos após a queda do Muro de Berlim e o fim da União Soviética, e sobretudo com a China. Muitos esquerdistas migram para concepções democráticas, defensores da democracia, né? Progressistas, neoliberais. A atuação todos os governos do Lula e da Dilma foram modelos de governos neoliberais, né?
e democráticos e com forte conotação capitalista. Ele vai fazer uma distribuição de renda diferente. Nós estamos falando da esquerda, hein? Bem, então, esses modelos estanques não existem mais. Tá claro? A direita hoje não defende mais o Estado, ela quer um Estado mínimo, e ela quer um poder absoluto ao capital transnacional. Quem tem dinheiro vale, e quem não tem dinheiro não vale, é considerado vagabundo, inclusive. Então, digamos, as concepções políticas de liberal ou antiliberal, de democracia ou de ditadura, de individualismo ou de coletivismo, de intervencionismo ou não intervencionismo, isso alterou completamente. Veja bem, os Estados Unidos são teoricamente defensores da democracia, mas eles invadem outros países numa política intervencionista externa, como política diplomática, de movimento, de intervenção em países, dizem que para ampliar a democracia no mundo. Eles não têm direito de fazer isso. O cara invade para tomar território, para tomar petróleo e reservas naturais. E fica falando que está fazendo isso em nome da democracia. Mentira! Né? Então, essa forma de organizar a esquerda em comunistas, socialistas, política verdes, liberalismo, democrata cristão, conservador e extrema-direita, essa forma de organização, tanto da direita quanto da esquerda, ela não vale mais. Tá? A primeira coisa, então, nós temos que entender isso. Hoje existe uma nova ordem mundial. Aqui, essa introdução foi para dizer o que o Mirhan Lejeune está falando. Né? Bem, então, quando a União Soviética acabou em 91, né? Isso já se passou 30 e poucos anos, até aquela época se falava em mundo unipolar. Tá? Passados 30 anos, já se fala na transição para um mundo multipolar. Eu, pessoalmente, acredito que o mundo é multipolar. Hoje, 2023. Mas nós não temos ainda uma nova ordem mundial. Isso é um outro ponto. Né? Então, em termos de geopolítica, a queda do Muro de Berlim fez com que o mundo vivesse uma transição de uma unipolaridade para a multipolaridade. Não é que a unipolaridade acabou. Os Estados Unidos ainda são um poder muito forte. E a multipolaridade, por sua vez, não está completamente consolidada. Você precisa, por exemplo, ter uma moeda internacional que não seja o dólar. Né? A China está tratando disso, o Brasil tem feito algumas propostas nesse sentido, os BRICS, né? A Rússia também, a Índia. Em termos de mercado internacional, você tem não mais a exclusividade do SWIFT, né? Quando você vai fazer transações de vendas de comércio exterior, você tem outras formas de pagamento também. Enfim, existe um transicionamento. Tá? Agora, essa transição está em evolução. Ela não está concluída. Então, quando a Rússia do Putin vem falar de uma transição, eles estão corretos. Existe a transição, sim. Se havia, até a década de 90, né, um mundo unipolar em que você tinha uma divisão clara entre direita e de esquerda, digamos assim, isso já não existe mais. Então hoje a gente tem, de um lado, a Rússia e a China juntas, hein? E os Estados Unidos. Tanto o Brasil quanto a Índia, embora façam parte dos BRICS, eles estão, sobretudo no governo do miliciano, foram subordinados ao imperialismo americano.
mas os BRICS se configuram como um outro polo. Um polo diferente da Rússia, da China e dos Estados Unidos. Os BRICS em si, ou se a gente quiser pegar isoladamente só o Brasil e a Índia. A União Europeia, Bruxelas, está subordinada aos Estados Unidos, embora a Europa tenha alguma independência, né, em relação aos Estados Unidos. Então você tem um polo na União Europeia, você tem um polo na Índia, né, você tem um polo na África, que é completamente diferente. Isso não está dividido de acordo com as regiões do mundo. São polos mesmo de concepção de mundo. Tá claro? Então, não importa quantos polos existem. Qual é o conceito básico de um polo? Um polo é quando, politicamente, geopoliticamente falando, economicamente falando, ele consegue conter o projeto hegemônico de um outro polo. Por exemplo, o sonho de consumo do americano é invadir o mundo inteiro e mandar no mundo todo. Se a gente pegar um gráfico de qual era a presença americana na América Latina há menos de 30 anos atrás, nós vamos ter bases americanas e tudo, nós vamos ter uma visão, empresas americanas, de um tipo. Se nós pegarmos hoje a presença americana na América Latina, nós vemos que ela foi completamente substituída pela China. Completamente. A presença é absolutamente ridícula. E a China está dominando? Não, é comércio. A China tem uma forma de movimentação completamente diferente dos Estados Unidos. Então é preciso entender o que está fazendo. Olha, só da China, os americanos controlam o canal do Panamá. A circulação, quando você vai pensar na cadeia de importação e exportação, você tem que pensar em navegação marítima. E em tudo isso que envolve. Né? Da América, para sair das Américas, você vai, se for para Porto Europeu, você tem que entrar pelo Mediterrâneo adentro e ali pelo complexo do Pacífico, né, que é controlado ali pelos muçulmanos, até chegar à China. Ou você vai pelo Pacífico aqui. Bem, os Estados Unidos controlam o canal do Panamá, que é o que liga o Atlântico ao Pacífico. A China está com um projeto que tem, assim, trilhões de críticas ambientais a ele. Mas o fato é o seguinte, ela está construindo um porto equivalente, aliás, infinitas vezes maior do que o do canal de Panamá, na Nicarágua. A hora que a China conseguir terminar esse porto, ela arrebenta os Estados Unidos em termos de logística internacional. Porque os navios que saem do Brasil, por exemplo, que levam para chegar à China 40 dias, né, quem trabalha com o mercado externo entende disso. É 40 dias para você levar uma mercadoria. Ele vai levar 20. É um problema, um problemaço. A China já está acordado que ela vai criar uma ferrovia, a Transpacífica, que sai do Brasil e vai até o Peru. O Brasil e o Peru ainda não decidiram até onde, a localidade no Peru em que vai ser o ponto final da ferrovia por certas discordâncias de localização. Mas a China vai bancar isso. Logística também. Né? Porque enquanto os países brigam, o mercado internacional funciona. Cai um país, mas o mercado funciona. Cai uma liderança, mas o mercado continua funcionando. É isso que o povo não entende. Então essa coisa do mercado internacional é algo muito forte, de modo que a rede de estrutura logística que a China está financiando ela mesma no mundo inteiro é uma loucura. Isso altera em poucos anos, em poucas décadas, de fato, a economia do mundo de um modo assim, olha, brutal. Não tem como. Os Estados Unidos nunca fizeram nada semelhante no mundo. Nunca. É por isso que esse modelo anglo-saxônico,
ele está indo para o buraco, porque essa gente só pensou em explorar, em roubar e enriquecer. Eles de fato não levaram, não investiram em nenhum momento no chamado eixo Sul-Sul. É uma política expansionista, bélica, idiota. Né? Só para roubar. É uma política de pilhagem internacional. Bem, eles pilharam a Índia e eles pilharam a China. Os Estados Unidos e a Inglaterra, sobretudo a Inglaterra. A Revolução Comunista da China, muito pouca gente sabe, foi contra a Inglaterra, porque a Inglaterra destruiu a China. Assim como a Inglaterra destruiu a Índia. E óbvio que o chinês se revoltou, e com direito. Aí veio aquele comunismo ferrenho do mal. Mas a China conseguiu dar a volta por cima. Mas ela foi literalmente arrasada. Como os talibãs destruíram os budas do Afeganistão. Quando a Inglaterra sai da China, não ficou pedra sobre pedra. Como na Índia. A China hoje é um poder. A ponto do Ronaldo Caiado, um cara de direita. O Bolsonaro, quando esteve lá, as palavras daquele ignorante tosco, que antes vivia xingando a China, quando esteve lá, ele ficou de boca aberta. Falou que é o país mais evoluído do mundo, o país mais democrático do mundo, que ele amava a China. Bem, só um estúpido, não consegue entender que a China deu uma reviravolta. Ainda é um modelo totalitário? É comunista. E embora eu enxergue todos os avanços da China, eu gostaria de morar lá, nem um pouco. Eles têm uma outra lógica. Olha, para a gente ter uma ideia de como aquilo funciona, via de regra, o governo chinês detém de 40% a 60% das empresas privadas da China. Então você pode ser um multibilionário qualquer, que quem manda, você tem que trabalhar, a sua empresa pode gerar lucro, mas você tem uma cota de trabalho que você deve ao governo. E o governo tem o direito de te tirar. É outro esquema. E tem propriedade privada? Tem, mas o Estado interfere nela. A coisa é muito séria. E tem um partido único que controla o governo há quase 80 anos, vai. Então, negar que a China é comunista, sinceramente, é de uma sordidez inconsútil. A China é comunista e criou o chamado capitalismo de Estado. É um regime fechado. Tem eleição? Tem. E daí? Eleição não define nada. Não define nem que você está na democracia. Tá certo? Então tem que tomar muito cuidado com as coisas. Bem, ao longo dos anos, então, tem datas muito importantes que o Mirhan coloca como forma de ilustrar essa derrocada do chamado campo do socialismo real, né? Ou seja, a área de influência da União Soviética. Ele coloca em 96, né, quando houve uma articulação visando a criação da Organização de Xangai. A China já começou a dar grande espaço ali. Em 2001, quando teve a configuração da OCX, a fundação. Em 2003, quando a ONU nega autorização para os Estados Unidos atacarem o Iraque, eles atacam. Né? Em 2006, a Assembleia Geral da ONU, junto com o governo do Lula, articula a criação dos BRICS. Isso leva à criação de um bloco mundial. É preciso entender a importância dos BRICS. Os BRICS pegam Europa, sim, porque a Rússia está na Europa. Pega a Ásia, pega a África e pega a América Latina. É um bloco imenso. Hoje, a consolidação do poder da Rússia com a China é inegável. E está havendo diálogos muito interessantes, a gente precisa ficar atento à aproximação da Alemanha com a Rússia, que sempre foram historicamente inimigos.
Bem, então em 2006, o Lula, né, sob o governo do Lula, existe a articulação e a criação dos BRICS. Né? Em 2009, foi formalizada a criação dos BRICS e depois foi incorporada a África do Sul. Né? Em 2012, foi feita uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, né, que tratava da, digamos, da autoridade da OTAN e dos Estados Unidos com relação à garantia dos direitos humanos para o povo líbio. Tá certo? Então, o Oriente Médio, os Estados Unidos e a Arábia Saudita, né, perderam a guerra na Síria. Agora, a Rússia ajudou muito. Então, o que está em pauta aqui? Está em pauta uma dominação hegemônica dos Estados Unidos. Vamos entender quando a gente fala nos Estados Unidos o que a gente está querendo dizer. Está querendo dizer desse modelo do mundo que é baseado num materialismo completo. Completo. Ah, mas a esquerda não é materialista? Também. O caso do materialismo da direita é o materialismo da propriedade privada. Os grandes empresários, né, os grandes cartéis, é que têm direito a fazer o que quiser. E o Estado tem que ser cada vez mais mínimo para os cartéis empresariais tomarem conta dos Estados. Isso é a direita hoje no mundo. E eles não admitem nada que não esteja de acordo com o que eles pregam. Né? Bem, então a gente tem um eixo de resistência, os chamados países da resistência, que estão ali no Oriente Médio. Arábia Saudita e Estados Unidos são governos de direita, embora o Islã seja uma teocracia. Hein? Tá? A Arábia Saudita é uma construção americana. É preciso entender isso. Se a gente pegar o caso da Venezuela aqui, a Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, por enquanto. Agora, eles têm o petróleo, mas eles não conseguem refinar o petróleo. Tá? O grande problema ali da Venezuela, entre outras coisas, além da ditadura que existe lá, é a guerra pelo petróleo. Os Estados Unidos tentam avançar em cima do petróleo da Venezuela há muito tempo, como eles fizeram em cima do Iraque. Né? Como eles fizeram em cima do Afeganistão. Como está a Arábia Saudita. Como eles fizeram no Líbano. Eles não conseguiram ainda avançar em cima do petróleo venezuelano. E aqui, ressalva seja feita ao povo venezuelano, com ditadura ou sem ditadura. Eles conseguiram isso. Aí, como eles não conseguem, os Estados Unidos embargam a Venezuela. Então, você tem o petróleo, mas você tem que refinar ele. Então, você tem... eles não conseguem fazer as refinarias deles funcionarem porque eles não têm acesso a peças, que os Estados Unidos impõem sanção e bloqueio. O que aconteceu em 2020? O Irã mandou 5 superpetroleiros para a Venezuela. Né? Para chegar à Venezuela, a frota naval dos Estados Unidos, que patrulha o hemisfério sul, veja, o que eles têm a ver com o hemisfério sul? Nada, mas eles acham que são dele. Então os Estados Unidos falaram, não está correto o Irã mandar essa frota no Mar do Caribe, que é o Mar do Caribe que banha a Venezuela, porque esse mar está com bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos.
Acontece que todos os petroleiros do Irã passaram nas barbas do almirante americano e os Estados Unidos enfiaram a viola no saco. Porque é óbvio que os Estados Unidos vão querer nenhuma gracinha com o Irã. Porque junto com o Irã vem a Rússia. A Rússia tem o melhor sistema de antimísseis do mundo. E ela está presente na Venezuela. Tá? Tem base militar ali extremamente poderosa. Aquele sistema, o chamado Patriota dos Estados Unidos, não protege mais nada. Um negócio absolutamente obsoleto. Então, os Estados Unidos lutam para que o mundo continue sendo unipolar, ou seja, para que ele mantenha a sua hegemonia capitalista, assaltando os países e tomando os países para vendê-lo, para doá-lo para as empresas americanas e para os seus compatriotas, como ele fez claramente na Ucrânia. Né? Então, o Biden, mesmo que tenha sucedido o Trump e que internamente pode estar fazendo um governo melhor, do ponto de vista externo, não. Eles seguem sempre a mesma política de invasão, independentemente do presidente americano. Tá? Então, o objetivo americano é afastar a Rússia da China. Eles acham isso uma relação muito perigosa. Só que não consegue cada dia mais essa... E o erro do Biden em tirar o SWIFT da Rússia fez com que a Rússia lançasse, aí sim, foi o maior tiro no pé que eu já vi em termos de geopolítica. E olha que não é muito a minha praia. Mas não precisa de ser muito especialista nisso para entender. E não dá para entender porque que os Estados Unidos fez aquilo. Né? A Rússia abriu um outro sistema que não é o SWIFT. Arrebentou com o dólar americano. Então, se eles não queriam que a Rússia e a China enveredassem por uma outra moeda e um outro sistema de pagamento internacional, de tal forma que a China hoje está, inclusive, negociando com o Brasil. Você vai, em termos de balança comercial, quando você vai fazer uma venda, eu vou vender soja, eu vou vender pé de galinha, eu vou vender milho, ureia, seja lá o que for. Quando eu falo em commodities, toda essa transação é feita em dólar. Né? A partir daquela idiotice do Biden, as transações já estão sendo negociadas em outras moedas. Por exemplo, o Brasil pode pagar a transação em dólar e pode pagar a transação em yuan, na moeda chinesa. E, por outro lado, o chinês pode pagar em real, digamos assim. O Lula falou em fazer transação e pagar com a mesma moeda aqui com a Argentina. Isso aqui, para mim, é uma loucura. Não funciona, porque a balança comercial, quando você vai fazer as análises ali, tem alguma coisa que não vai bem. O que podia exportar já exportou, o que podia importar já importou. Então, esse sistema de pagamento não vai ficar claro. Né? Mas, enfim, o que está acontecendo é isso. A economia mundial está mudando. A criação de blocos já é uma realidade. Né? Então, um objetivo do americano, né, do poderio americano, é manter o mundo unipolar. Eles não gostam dessa aproximação da Rússia e da China, gostam menos ainda dos BRICS, e tem uma verdadeira ojeriza da aproximação da Alemanha com a Rússia. Agora, essa aproximação é defendida pelo geógrafo John Mackinder, que é uma espécie de fundador intelectual da geopolítica moderna, que desenvolveu a teoria do coração do mundo, do Heartland, afirmando que a união entre Alemanha e Rússia tornariam esses dois países imbatíveis. Tá? O Trump arrancou as calças pela cabeça quando esses diálogos começaram a vir. O Biden também. Agora, se de fato acontecer
uma junção entre esses dois países que sempre foram inimigos clássicos, né? Nossa Senhora. A consequência para isso para dentro da Europa é impressionante. Tá? Então, aí você tem uma série de fatos e de situações geopolíticas que mostram essa multipolaridade e o vislumbre de uma nova ordem mundial, que não é aquele conceito da República Maçônica Universal, sobre o qual eu falei demais. Né? Então, essa nova ordem ela não está implementada ainda. Agora, há movimentos, tá claro? E o Mirhan elenca alguns aqui e ele está correto. Um deles é a República Islâmica do Irã, que foi fundada pelo Ayatollah Khomeini em fevereiro de 1979. E quando ele volta para o Irã, era o Shah Reza Pahlavi, hein? Os Estados Unidos deram um golpe, botaram o Pahlavi lá, arrebentou com o Irã e tornou o Irã um vassalo americano. O Khomeini, em 79, volta do exílio, tira o Pahlavi e todo aquele grupo americanófilo que estava do Irã, tomando conta daquilo lá, e fala claramente na vinda do Mahdi muçulmano. Então hoje você tem o Irã, você tem um grande polo no Oriente Médio que é chamado de eixo da resistência. Resistência a quem? Ao imperialismo americano. Então você tem Irã, Iraque, Síria, Líbano, o Hezbollah, que é um partido. É um partido terrorista. Não. Ele defende o nacionalismo daquela época. Né? Agora, é claro que se o cara está entrando ali matando o seu povo, você vai matar de volta. É uma guerra, é óbvio. Então, quando a gente fala no Oriente Médio, esquece Emirados Árabes. Aquilo ali é Estados Unidos. Então, de um lado você tem os Emirados Árabes, do outro você tem Iraque, Síria, Líbano, o Hezbollah, vez ou outra o Egito, tá? E o Irã. Os Estados Unidos fizeram várias invasões nas últimas décadas no Oriente Médio, uma loucura impressionante, né? Apesar dessas invasões, eles foram perdendo terreno. A Rússia e a China vão ganhando e elas não estão invadindo essas localidades, né? A guerra na Síria, onde eles tentavam tirar o Bashar al-Assad, deu água também, né? A retirada das tropas do Iraque. Enfim, o tal projeto de levar a democracia, que é uma desculpa para roubar petróleo e para tomar conta daquele louco da direita, do Bush filho, naufragou completamente. Nesse meio tempo, enquanto os Estados Unidos faziam essas brincadeiras, essas loucuras, porque eles só pensam na elite americana, a China foi se fortalecendo, né? A China até 2030, isso se não for antes, ela vai se consolidar como a segunda potência naval da Terra. Até lá os Estados Unidos, tá? Até lá ela vai ter 7 porta-aviões, os Estados Unidos têm 11. Evidentemente que ter porta-aviões demonstra um grande poder de projeção naval em qualquer lugar do mundo, né? O clube dos porta-aviões é um clube tão seleto quanto o cara que pertence ao clube atômico, ou seja, os países que têm ogivas nucleares. São 9 países, né? Então, esse clube dos porta-aviões tem 6 integrantes: os Estados Unidos, a China, a Itália, a França, a Índia e o Reino Unido. Então, cada porta-avião recebe não sei quantos, cada porta-aviões, é um navio, recebe não sei quantos aviões, não sei quantos helicópteros, não sei quantas ogivas.
É uma brutalidade aquilo ali. É um aeroporto flutuante. Um porta-aviões funciona como um aeroporto flutuante. Né? E junto dele vão aquelas embarcações menores. Aquilo ali é uma cidade deslocando. Tá claro? Agora, então a China está construindo 4 porta-aviões que serão nucleares e uma plataforma de lançamento eletromagnético. Bem, a China está consolidando, através de negociações, avanços muito poderosos na América do Sul e na América Central. Na África. Tá claro? Ela está investindo, está trazendo tecnologia. Ela tem, em termos de agronegócio, fazendas muito pequenas. Então ela tem um maquinário e implementos agrícolas para pequenos produtores, que é uma coisa poderosíssima. Tá? Bem, então ela está investindo nesses governos progressistas, se a gente não quiser usar o termo esquerda, né? E, evidentemente, ela injeta dinheiro. Os árabes têm injetado muito dinheiro na América do Sul. Muito. E aqui os árabes de uma forma geral. Tá? Os Estados Unidos não injetam nada. Eles estão perdendo terreno, assim, de uma forma galopante. Galopante. Então, Argentina, Bolívia, Peru, Colômbia, Honduras, China, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Nicarágua, né? Honduras, Cuba. A política chinesa, russa, né, é absolutamente estruturante. Em termos de geopolítica, caros alunos e ouvintes, nós estamos assistindo à construção desse novo mundo. Né? Então você tem hoje já blocos de poder. Veja, se a gente quiser pegar os BRICS, se a gente quiser pegar, você vê que quando o Bolsonaro assumiu, ele ficou pró-americano. Mas então, se a gente quiser pegar somente o bloco do eixo da resistência ali no Oriente Médio, se a gente pegar Rússia e China, né, e se a gente pegar a África, nós já temos aqui vários blocos. Vários blocos. Que denotam um mundo multipolar. Né? Por outro lado, nós estamos assistindo, vimos a queda, né, no campo internacional, derrotas muito emblemáticas do Trump, do Netanyahu em Israel, do miliciano e da horda negra militar aqui dentro do Brasil. Isso é algo muito bom. Tá? Porque essa gente tem uma característica de destruição. É outra coisa. Bem, os acordos da Rússia com a China têm avançado cada vez mais. Cada vez mais. De modo que está se formando o maior bloco comercial da história do mundo. Quando o Xi Jinping, em 2020, assinou um acordo de cooperação e livre comércio com os países asiáticos, né, onde ele integrou a China com a Indonésia, a Malásia, as Filipinas, Singapura, Tailândia, Brunei, Vietnã, Mianmar, Laos, Camboja. São 10 países. Eles fizeram esse acordo, depois eles puxaram esse bloco para a Austrália, Nova Zelândia, Japão, Coreia do Sul. Então eles criaram um bloco de livre comércio com isenção de tarifa por 20 anos. Acabou com os Estados Unidos. Acabou.
não dá para entender o que passa na cabeça do americano, tá? Por exemplo, o Obama, que era considerado um cara de esquerda, né? Ele tentou construir o Tratado Transpacífico, aonde ele ia isolar a China. O Trump, quando entrou, arrancou os Estados Unidos desse bloco. Não dá para entender o que passa na cabeça do americano. A China aproveitou esse vácuo diplomático e comercial dos Estados Unidos, daquela loucura americana, e fundou esse bloco sem a participação dos Estados Unidos. Isso é uma rasteira econômica sem precedente. Isso sem falar na aproximação entre França, Alemanha, China, Alemanha, Rússia, né? Os BRICS cada vez mais consolidados, a conquista do espaço sideral pela China. Tá bem? Então, esses são todos fatores, por exemplo, são dados extremamente concretos do surgimento de um outro mundo, onde essas categorias simplistas que ainda estão sendo trabalhadas no Brasil, de direita e de esquerda, elas não funcionam. Não existem mais. É preciso entender o que está em jogo, né? Para, de fato, tratar com maturidade essa temática. Tá bem? Bem, nós vamos ficando por aqui e eu quero concluir dizendo o seguinte: o mundo hoje é multipolar. O Dugin está falando que vai haver ainda a construção de um mundo multipolar. Não é verdade isso. Esse mundo multipolar ele já existe. Agora, o que nós não temos é a construção, a consolidação de uma nova ordem mundial. Isso não está consolidado. E é claro que esses eixos de resistência, esses blocos econômicos, os acordos comerciais feitos, só esses da China, com todo a Ásia e o Pacífico, isso é uma bomba atômica. Né? A hora que ela conseguir terminar de construir esse canal, o equivalente ao canal do Panamá na Nicarágua, em que os navios, o sistema de logística, eles arrebentam com a logística internacional. Arrebentam. Simplesmente. É isso. Né? Nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.